será que uma jovem de classe média alta, privilegiada, se transformou em uma ativista social aos 23 anos? Esse é o cartão de aniversário de 12 anos que meus pais fizeram para mim. Eu sei que não vai dar para ler, então eu vou ler para vocês. Camila, temos muito orgulho de você. Continue sendo estudiosa, respeitadora e educada. Não esqueça que é no respeito às pessoas que construímos uma sociedade igualitária. Te amamos, feliz aniversário. A educação que eu recebi dos meus pais foi uma das coisas que contribuiu para eu trilhar o caminho que eu trilhei até hoje. Mas não foi a única. Hoje, vamos falar de um tema que para muitas pessoas só traz sentimentos negativos. Política. Eu sei, é um tema que talvez não interesse a maioria de vocês. E é exatamente por isso que eu vim aqui hoje. Eu acredito que para nossa sociedade e nossa política serem melhores, essa visão deve mudar. Muita gente acha que questões sociais são um problema só dos políticos e de quem trabalha no setor público. Se você é uma dessas pessoas, eu pretendo te incomodar. Na verdade, eu vim cutucar a ferida. E a ferida é a nossa inércia. A gente precisa entender que política vai muito além dos preconceitos que a maioria de nós tem. E que, no fundo, cada um de nós pode fazer política. Então, eu espero terminar o dia de hoje tendo convencido pelo menos um de vocês a agir. Eu cresci na década de 90. Meus pais são do interior de Alagoas e do Rio Grande do Norte. Minha mãe foi a primeira médica da família e meu pai começou a vida trabalhando como comerciante com o irmão desde criança. Segundo minha mãe, meu pai era tão hippie quando ela conheceu ele na boate, que ela pensou, eu nunca namoraria alguém como ele. Aqui estou eu para provar como ela pagou a língua, né? Inclusive, ele está aqui hoje sabendo disso pela primeira vez. Desde criança, eu sempre fui incentivada e amei histórias. Primeiro foram os gibis da Turma da Mônica, depois os filmes da Disney e Harry Potter. Levanta a mão, quem de vocês também ama pelo menos uma história de heroínas ou heróis? Que coisa boa, fico feliz de saber que eu não sou a única. Inclusive, até hoje, eu tenho uma vontade não realizada De praticar artes marciais por causa de filmes como Karate Kid. Mas eu sou muito desajeitada. Então, na única vez que eu tentei fazer Muay Thai, eu rompi parcialmente o ligamento do tornozelo e passei 1 mês na cama. Eu acredito que, assim como eu, vocês também devem ter sentido essa vontade de ser como as heroínas e heróis. Porque eles lutam contra a desigualdade, injustiça, opressão. E talvez seja por isso que a gente tem dificuldade de nos enxergar como super-heróis. A gente começa a achar que para salvar o mundo Tem que ter superpoderes. E talvez seja por isso também que os filmes de super-heróis são sucesso de bilheteria até hoje. O que eu acredito é que na vida real, cabe a todos nós sermos os super-heróis. Apesar de todas as mudanças no mundo de hoje, as conexões globais, as novas tecnologias, quando se trata de política, a gente continua agindo de forma passiva. A gente continua acreditando que nosso papel é unicamente votar e que no resto do tempo cada um cuida da sua vida. É um ciclo vicioso. A gente acredita que política é só para políticos e partidos. Com isso, a gente diminui nosso engajamento. Como cidadãos e como sociedade, As decisões políticas não nos representam e os problemas sociais continuam. A gente fica mais satisfeito e descrente e se afasta. Esse comportamento de se afastar sempre prejudica o grupo. É bem fácil perceber isso em um trabalho em equipe. Vocês já devem ter passado por isso. Quando aquela pessoa da faculdade ou do trabalho não fez a parte dela e acabou sobrando para vocês ou para a sua equipe. Se no pequeno grupo esse comportamento de se afastar é tão danoso, imagine o que acontece na sociedade inteira quando cada um de nós se ausenta. A gente esquece que se a sociedade que a gente tem hoje não está funcionando para todo mundo, a gente também tem uma responsabilidade nisso. Nós compartilhamos a responsabilidade com nossos políticos e representantes, assim como todos que trabalham no setor público. É fácil apontar o dedo e falar que a culpa é deles. Mas e nós? temos agido? Temos feito a nossa parte ou a gente continua anestesiado? Cidadania não é uma ação pontual. Ela é contínua. É uma observação constante. Se faz no dia a dia. A gente observa nossas ações e as dos outros e reage quando é necessário. Quando alguém fura uma fila, a gente fica calado? Ou será que é a gente que fura a fila? Quando a gente vê um sinal quebrado na rua, a gente avisa a CTTU ou a gente pensa, deixa para lá, alguém vai avisar. Mas quem vai avisar? Segundo Michaelis, público é tudo aquilo que é relativo à população, povo ou coletividade. Os problemas sociais eles não são só dos políticos, eles são nossos. Eles afetam a minha vida, a sua vida, o tempo todo. A falta de saúde afeta a educação. A falta de educação leva a menos acesso à oportunidade. E a falta de oportunidade perpetua a desigualdade. São problemas complexos e interdependentes.
Por isso que a nossa ação, por menor que seja, pode ecoar no sistema de problemas. A gente pode e deve agir através de uma nova cidadania. Uma nova cidadania onde ser cidadão significa parar de terceirizar a responsabilidade e assumir a nossa parte para gerar mudança na sociedade. Em 2016, eu participei de um programa chamado YLI. O YLI é um programa do governo dos Estados Unidos voltado para jovens líderes e para aumentar o impacto do trabalho nas suas comunidades. Até participar do programa eu me considerava um pouco estranha. Sonhadora demais, talvez. Até que eu fiquei na mesma sala com mais de 240 jovens como eu, de diversos países, origens, raças e crenças. E aí eu senti o poder das pequenas ações. Durante o tempo que eu estive lá, eu entendi quão pequeno é meu papel, mas como é importante que mesmo assim eu continue. Cada um tem seu motivo para começar a defender alguma coisa. Mas você não precisa ser impactado diretamente para tomar uma atitude. Como eu falei, eu fui e sou privilegiada. Eu estudei escola particular, tive plano de saúde, viagem todo ano e até incentivo ao esporte, apesar de eu nunca ter sido muito boa. Eu vivi a vida inteira em uma posição muito confortável e eu poderia, sem dúvida nenhuma, ter seguido minha vida sem me preocupar com questões sociais. Poderia, se não fosse um detalhe. Eu percebi muito novo o meu privilégio. Antes mesmo de entender o que ele significava, de saber que essa palavra existia, claro, eu era uma criança. E com isso nasceu em mim um sentimento de responsabilidade. Meus pais sempre tiveram um pé na área pública. E por causa deles eu tive contato com realidades e pessoas de diversas origens. Algumas delas tornaram minha família, como a mãe Deta. Essa da foto. Mãe Deta é índia, nasceu dentro do mato e saiu de lá para virar enfermeira. Anos depois, como enfermeira, ela virou minha babá e depois minha mãe. Ela poderia ter ficado no mato, como ela disse. Assim como ela, tiveram também a avó Irene, a Nana, o Zé, o Luiz. Eles eram como minha segunda família. A gente tomava café da manhã, almoçava, jantava, ria, brincava, eles me davam bronca. E foi através dos relatos deles que eu descobri o meu privilégio. Na dificuldade de agendar um exame para ir no médico, na fila para matricular os filhos na escola, tendo que acordar de madrugada para conseguir uma vaga, no desafio para chegar no trabalho pegando 2, 3 ônibus. Eu aprendi logo cedo a qualidade de conviver com o diferente. E também como nós, mesmo diferentes, somos iguais. Iguais no amor pela família, no sonho de ter uma casa própria, no orgulho da neta estudiosa, na leveza de rir para não chorar e na esperança de dias melhores. Planck. Desde essa época, uma inquietação começou a surgir em mim. E, ao longo dos anos, eu aprendi a dar nome ao que eu senti quando eu era criança. Eu entendi o que é desigualdade, o que são privilégios, o que é preconceito. Vivi outras experiências e amadureci. Em 2013, eu entrei em contato com o mundo do empreendedorismo, no sentido de protagonismo, de tomar uma atitude, de ser aquela pessoa corajosa que dança sozinha quando todo mundo olha e pensa que ela é louca. Para mim, a pessoa louca é alguém que cansou de esperar. E foi assim, cansada de esperar, que eu comecei o Politique. A ideia do Politique é ampliar o entendimento sobre o que é política e quebrar esse ciclo vicioso, onde a gente se afasta de fazer política e se isola cada vez mais nas nossas vidas pessoais. Ano passado, palestrando em um evento para jovens universitários, eu falei sobre o Politique e um deles levantou a mão. Foi o Caio, esse daí. Ele disse: o Politique teve na minha escola e a ação que eles fizeram mudou minha forma de ver política. Hoje eu acompanho as notícias e tento formar minha opinião sobre elas. A gente trabalhou com cerca de 3.000 jovens como o Caio até agora, mas a gente sabe que o nosso trabalho só começou. Até porque isso não é somente sobre uma organização. É sobre a cidadania ativa que está faltando em cada um de nós, sobre sair do conforto das nossas vidas privadas para entender o que está acontecendo à nossa volta, sobre ampliar a visão e entender que política vai muito além do que a gente vê nas notícias, sobre parar e direcionar o olhar para questões públicas e entender que nós somos a política. E a nossa falta de ação também é política. E ela passa a mensagem que a gente não se importa. Quando eu comecei o Politique e falava dele para as pessoas, me perguntavam: você começou o Politique porque quer se candidatar, né? De vez em quando isso ainda acontece. Quando eu digo que não tenho planos de me candidatar, as pessoas ficam confusas. Como se política fosse só isso. Política é muito mais do que isso. Imagine que política é o círculo preto. Esse círculo preto. E o círculo amarelo é a política institucional. Políticos, partidos, tudo que é visto negativamente pela maioria das pessoas. E fora do círculo amarelo estão as outras formas de fazer política. E a lógica do círculo amarelo está dentro do preto é até bem simples. O amarelo representa o preto. É isso que significa ser uma democracia representativa. E o preto somos nós, os cidadãos e a sociedade. Quando a gente entende isso, fica claro que nosso engajamento pode quebrar esse ciclo vicioso. E que a nossa ação importa. Ninguém está preparado o suficiente, nem existe momento certo. A verdade é que você aprende depois que você começa, não antes.
Eu simplesmente me permiti ser guiada pelo incômodo que eu sentia quando eu comecei. Porque se você parar para pensar, você vai ver o problema como grande demais. Você vai se sentir impotente, você vai ter medo e vai paralisar. A gente não tem tempo para isso. É urgente. A hora certa já passou. A gente precisa aceitar nossa humanidade, nossas limitações e agir assim mesmo. As heroínas e heróis somos nós. Humanos, imperfeitos e cheios de medo. Há alguns meses, conversando com uma colega ativista, ela compartilhou comigo uma frustração. Ela disse, a gente precisa entender que o engajamento em uma causa leva a desengajar em todas as outras. E está tudo bem. Ela disse para mim, mas eu acredito que isso serve para todos nós. A gente precisa reconhecer nossa incapacidade de mudar tudo. Nessa hora, vamos esquecer os filmes de história de ficção. Porque se cada um se engajar em uma frente, todos nós ganhamos como sociedade. É importante ter discordância, debate saudável. Isso leva à construção coletiva. As divergências precisam se encontrar. É assim que a gente vai fortalecer nossa democracia. A realidade que existe hoje não vai mudar sozinha. E uma coisa certa, do jeito que está funcionando. Não está funcionando para todo mundo, mas está funcionando. E quando é que acontece uma mudança? Quando a situação que está funcionando, mas que é injusta ou excludente de alguma forma, é substituída por uma nova, um novo equilíbrio. Para que isso aconteça, é preciso engajamento de 25% da população. Essa foi a conclusão de uma pesquisa recente da revista Science. Ou seja, se 25% dos brasileiros se engajarem, a gente tem uma chance real de mudança. Não é impossível. Se tem algo que incomoda você e ninguém fez nada ainda para mudar, talvez seja porque você é essa pessoa. Você que precisa se levantar e agir. Eu falei lá no começo, que a minha convivência com os diferentes despertou em mim um sentimento de responsabilidade, de servir a sociedade. A gente pode encaixar nossa identidade e nossa história com nossa forma de atuar. Porque todos os lugares importam. Através das ONGs, junto com os negócios sociais, resolvendo um desafio da sua comunidade e na academia educando futuros profissionais. Essas são grandes decisões, mas como eu disse, todos os lugares importam. Então você também pode fazer o que tiver ao seu alcance através de pequenas atitudes. Buscar a inclusão de forma proativa no seu ambiente de trabalho, abrir espaço e fazer parceria com projetos sociais, fiscalizar as contas públicas da sua cidade ou da sua área de trabalho e até escolher melhor as empresas que você compra, praticando consumo consciente. A ideia é construir uma rede de pessoas diferentes e lugares diferentes. Somente assim, a gente vai conseguir ultrapassar as barreiras, que são muitas. Conquistar o apoio que a gente precisa e até trabalhar juntos para fazer a mudança acontecer. E você tem o seu lugar. Você tem a sua voz. E o seu lugar e a sua voz são seus superpoderes. O que eu espero é que a gente possa construir juntos essa nova cidadania e com ela transformar nossa sociedade e nossa democracia para melhor. Afinal, fazer política não é somente sobre estar em um cargo de poder, nem filiado a um partido, muito menos só votar a cada 2 anos. Política é muito mais do que isso. É sobre construir pontos onde existem diferenças, sobre derrubar muros onde existe preconceito, sobre levantar-se onde existe injustiça, sobre criar oportunidades onde existe escassez, sobre gerar mudança onde existe inércia. E, acima de tudo, política tem a ver com a gente olhar para si e perguntar, diante do que me incomoda, que responsabilidade eu vou assumir e que superpoder eu vou usar para agir e fazer isso mudar? Obrigada.